Hoje nós falaremos sobre a coleta e processamento dos produtos. Bom, as abelhas elaboram mel a partir do néctar, que coletam das flores ou de secreções florais. O pólen coletado será transformado em pólen apícola, e as resinas vegetais, após processadas, formarão a própolis e geoprópolis quando misturada com barro. Além desses produtos, tem a cera, que é elaborada a partir das glândulas serígenas das abelhas, não necessitando de matérias vegetais para sua elaboração, e também a geleia real. Para a extração do mel ou pólen, deve-se reservar as colônias somente para isso, não realizando sua multiplicação. Bom, o mel. O mel das abelhas sem ferrão são armazenados em potes de cerume, os quais auxiliam na conservação e influenciam na cor e no sabor característico dos mel dessas abelhas. Em comparação com o mel de Apis mellifera, os mel das abelhas sem ferrão possuem maior teor de água, variando entre 25% a 35%, e tem maior acidez também. Quando a colmeia é destinada à exploração de mel, indica-se o uso de melgueira, podendo ser colocado uma segunda entre o sobreninho e a primeira melgueira, caso a primeira já esteja cheia. É recomendado colher somente o mel contido nas melgueiras, deixando o que está no ninho e sobreninho para a alimentação da colmeia. O mel deve ser colhido durante ou logo após a florada, somente de colônias fortes e populosas e de potes fechados, que seriam os que contêm mel maduro. Os potes que ainda estão abertos ainda não estão maduros e possuem um nível mais elevado ainda de água. Um dos métodos de colheita é o método de sucção, que é feita com o auxílio de uma seringa. Primeiramente, abre-se um orifício com uma faca higienizada e introduz a seringa para retirar todo o mel dos potes, colocando os potes higienizados. Esse processo deve ser realizado o mais rápido possível, para evitar a contaminação. Outro instrumento que se pode utilizar é a bomba de sucção portátil, que é utilizado para coletar grandes quantidades de mel, principalmente por produtores maiores, onde o mel é sugado de dentro dos potes de mel e depositado diretamente dentro de um recipiente adequado e higienizado, tendo praticamente nada de exposição e contato com a pessoa que está coletando. Entretanto, ao utilizar a bomba de sucção, pode-se ter uma oxigenação excessiva, tendo a formação de espuma no mel por conta de um processo muito acelerado, e isso pode fazer com que se tenha maior contato de micro-organismos no ar, o que pode reduzir a vida útil do produto, claro, dependendo muito também do local de coleta e método de beneficiamento, e além disso, a bomba necessita de energia elétrica, o que pode dificultar um pouco o seu uso por parte de alguns produtores, por não ter energia no meio panário. Mas também existem bombas de sucção que não dependem de energia elétrica e não promovem tanta oxigenação do mel, que se trata de uma bomba de sucção manual, descrito por Vilas Boas, e ela é semelhante às bombas de encher pneu de bicicleta, essas coisas, coletando mel pela extremidade de uma mangueira. Esse modelo de bomba também se mostra muito eficiente em comparação ao elétrico. Esses métodos por sucção permitem que o mel seja retirado diretamente dos potes, né, evitando o contato com o ambiente externo por conta da contaminação, né, fazendo com que a possibilidade dessa contaminação seja muito menor, seja reduzida, sendo que esse método que garante maior qualidade e segurança do produto. Né. Tem o método de tombamento. O que é esse método? Bom, esse método deve ser feito somente, esse tipo de coleta, claro, deve ser feito somente quando a melgueira estiver quase totalmente cheia e com todos os seus potes fechados. Primeiramente, a melgueira é retirada da colmeia e levada para o local de coleta. Retira-se resíduos de batume com o auxílio de um pincel. Em seguida, abre-se orifícios com o auxílio de uma faca e vira-se a melgueira de cabeça para baixo, deixando o mel escorrer em uma vasilha, claro, com um pano fino em cima, a fim de evitar que as impurezas caiam junto, né, com o mel. Para o uso desse método, recomenda-se que seja realizado em um local limpo, né, por conta das contaminações, seja arejado de fácil higienização, com água de boa qualidade para a limpeza dos equipamentos, etc. No caso das escaptotrigonas, realizar a coleta durante a noite pode ser mais fácil, né? Já que nesse horário as abelhas estão voando menos e com menos
estão menos, né, defensivas. Por conta da sua elevada umidade, né, os mel das abelhas sem ferrão são muito susceptíveis à fermentação. Então, isso, né, traz uma dificuldade para ter uma estabilidade e longevidade desses produtos. Por isso, é de extrema importância que sejam realizados os manejos de forma correta, desde a implantação do meliponário, claro, e desde a escolha da sua espécie até a colheita, né, e processamento do produto, que seria o mel. Para evitar ou ao menos minimizar a fermentação, o primeiro passo é ter cuidado no momento da coleta desse mel, né, para que se reduza a contaminação por micro-organismos, os quais podem intensificar esse processo, como utilizar equipamentos que sejam de fácil higienização, como inox, vidro, plásticos atóxicos, né, higienizar todos os materiais utilizados no processo de coleta e processamento, tanto antes como após o uso, né. Essa higienização pode ser feita com água limpa, corrente, né, e sabão neutro. E, se possível, enxaguá-los com água fervente, né. Além da higienização dos materiais, recomenda-se uma boa higiene da pessoa, né, de quem está coletando o mel, e suas vestimentas. Para deixar esses méis mais estáveis, mantendo suas características químicas, físicas e sensoriais, e ter maior tempo de prateleira possível, existem algumas formas de processamento, que eu vou falar agora. A refrigeração, que é simples e eficiente. Nesse método, preservam-se as características no mel, se reduz o desenvolvimento das bactérias e de leveduras e se retarda a fermentação. Esses méis podem ser mantidos refrigerados após a colheita até o consumo durante cerca de um ano a temperatura de 4 graus. Né? Não é recomendado que os potes sejam fechados logo após o envase, permitindo que sejam liberadas as bolhas de ar, né, que se formam. Como a desvantagem nesse método, tem o custo, né, de ter que deixar o mel refrigerado durante o tempo todo, e caso ele não esteja colhido com as medidas adequadas de higiene, o uso desse método pode manter os patógenos vivos no mel. Outro método é a pasteurização, né, onde se aquece o mel, objetivando eliminar os micro-organismos que estão nele, devendo ser realizado em uma temperatura de, no máximo, 65 graus, né, para que não se comprometa as características naturais dos méis, tendo seu sabor e textura mantidos. O método de pasteurização também é mais viável e acessível. Um deles é o banho-maria, né? Onde o mel é aquecido indiretamente em uma panela com água sobre uma fonte de calor, o que previne que ocorra um aquecimento excessivo, né? Já que vai ser aquecendo de forma lenta e uniforme, devendo se manter uma temperatura constante, o que pode ser verificando com o uso de termômetro utilizado, né, na fabricação de laticínios. O mel deve ser colocado em um recipiente que deve estar esterilizado, né, claro, ainda quente, e nesses recipientes devem ser imediatamente fechados, invertidos e esfriados com temperatura ambiente, formando-se um vácuo dentro do vidro. Esse método também garante uma grande segurança alimentar, pois o mel pode ser armazenado em temperatura ambiente e, entretanto, podem se perder algumas enzimas naturais nele, né? Caso os potes que o mel estejam vendidos sejam de vidro, a pasteurização pode ser realizada diretamente nesses recipientes mesmo. O tempo de validade dos méis pasteurizados são de 6 meses a 1 ano, mas depois que se abre o pote, geralmente ele deve ficar armazenado na geladeira. Bom, o método de desumidificação ou desidratação, né, se retira ou ao menos se reduz a quantidade de água do mel, até que ela fique com menos de 20%, que se trata do máximo de teor de umidade, que se pode, de acordo com a legislação brasileira. Esse método demanda um maior investimento, já que há necessidade de máquinas de desumidificação e também de uma sala de desumidificação. Depois desse processo, o mel fica mais viscoso e semelhante ao mel de apis mellifera, o que acaba gerando um receio pelos consumidores, já que conhecem, né, o aspecto natural do mel das abelhas sem ferrão. Bom, o último processo é a pasteurização, a maturação, onde se deixa fermentar o mel naturalmente, a temperatura ambiente após a colheita. Independente do processo realizado, o mais indicado é que o mel seja armazenado em recipientes de vidro, já que não irá afetar as características naturais do mel, sendo recomendado que esses recipientes tenham um fechamento hermotérmico.
Bom, o pólen. O pólen se trata do principal alimento para as abelhas na forma larval e recém-nascidas, né? Ele é coletado, levado para a colônia e armazenado nos potes e vai sofrendo alterações por conta da fermentação. A cor do pólen varia de acordo com a época do ano e origem floral. Ele deve ser colhido durante ou após a florada, principalmente abre-se um orifício, né? Primeiramente, né? De tudo, abre-se um orifício nos potes de cerume com uma faca ou com as mãos usando luvas, né? E coleia a coleta do pólen com uma espátula. E o pólen não deve ser manipulado diretamente com as mãos por conta da contaminação. Para a comercialização, pode-se ter o pólen apícola na sua forma original ou pólen apícola desidratado. O que é esse pólen? É aquele que é desidratado a chegar a 4% de umidade e temperatura inferior a 42 graus. Para sua desumidificação, recomenda-se o uso de desumidificador e ar-condicionado. Para seu invase, são recomendados os mesmos recipientes que utilizamos para o mel. Após ter sido coletado, desumidificado e envasado, o pólen deve ser armazenado em um local arejado e ao abrigo de luz. A própolis, né? As abelhas utilizam esse produto para vedar frestas, recobrir superfícies regulares ou embalsamar eventuais invasores que morrem no interior da colmeia, né? Por apresentar propriedades antimicrobianas, a própolis também protege a colônia de doenças. Para realizar a coleta desse produto, se raspa a superfície em que está localizado, e essa deve ser feita com material inoxidável, metal inoxidável, tomando cuidado de não retirar pedaços de madeira que estejam envolvidos com a tinta usada na pintura, né, da colmeia. A própolis, após ser retirada, deve ser separada de impurezas vindas na raspa e armazenada em saco plástico. A raspagem deve ser realizada nas horas de temperatura mais baixas, nas primeiras horas do dia, ou seja, para maior facilidade na retirada da própolis, que se torna pegajosa em temperaturas mais elevadas. Um método de coleta para a própolis é utilizando uma espécie de coletor de própolis, que é elaborado com uma lâmina de plástico transparente e uma chapa de isopor, que devem possuir as dimensões da caixa e devem ser instalados entre a tampa e o sobreninho da caixa, onde a lâmina de plástico fica acima do sobreninho e estimulando, né, as abelhas a propolizar a superfície da lâmina. Bom, a cera. É secretado pelas glândulas serígenas, que ficam no dorso das abelhas nativas, sendo que nas abelhas sem ferrão, os zangões também secretam. As placas de cera pura são colocadas em depósitos que geralmente ficam sobre o invólucro, ou em potes onde as abelhas misturam própolis para a formação de cerume, que será o material de construção dos discos de cria invólucro dos potes. Muito obrigada.